Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Quem Bem Ganha Mais. Esse vídeo aqui é a continuação das impressões do livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu e a Ellen estamos lendo ele em conjunto. Na verdade, a Ellen já acabou de ler, eu que estou lendo ainda. Então, se você não viu ainda o vídeo 1, vou deixar aqui no card para você entender e acompanhar toda essa história, e a gente agora está fazendo os vídeos separados. Então, se você não viu e tem curiosidade de ver o que a Ellen vai estar falando sobre esse trecho que irei comentar aqui na descrição, o primeiro link vai te levar ao vídeo da Ellen. Nesse vídeo eu vou abordar os capítulos entre o 4 e o 10 e aprofundar um pouco mais na história desses personagens que estão cada vez mais complexos. No primeiro vídeo foram ali os 3 primeiros capítulos, vi ele, conheci, né, Radcliffe, é um cara assim bem centrado, quieto, calado, e agora meio que aprendi um pouco mais sobre a origem dele, da onde que ele saiu, como que ele surgiu, quem que é essa pessoa, e também conheci outros personagens assim que têm feito grande parte aqui dessa história, e assim, cada vez que a gente vai avançando, parece que mais confuso vai ficando, porque assim, são relações muito intrínsecas, todo mundo assim, muito colados um no outro, no sentido de que a ação de um parece que interfere diretamente na relação do outro e tal, é assim, bem caótico, bem caótico. Então, a partir do capítulo 4, meio que troca o narrador, porque até ali o capítulo 3, quem está nos contando o que está acontecendo era a Lockwood. Só que agora a gente tem uma outra pessoa que está narrando a história, que na verdade não é bem uma narração, é uma fofoca. Ela está ali contando aquilo que ela sabia e vivia, mas para quem gosta de uma fofoca, sabe que ali está contando, não só compartilhando uma história, mas também tem um pouco ali do seu pitaco, das suas opiniões. Muitas vezes, em algumas situações, ela acaba tirando dela da reta e tal. Então, existe sim um certo ruído de como conta essa história. E eu acho interessante saber sobre isso, até também para levantar e ter os nossos questionamentos ou as nossas reflexões sobre aquilo que nós estamos lendo. Vou ler aqui alguns trechos do livro para a gente conhecendo um pouquinho mais cada personagem e tentar meio que formar na nossa cabeça ou então ver como que é complexas essas relações. Então a primeira coisa que eu vou falar aqui é meio que a origem de Radcliffe. Então, o que acontece? O senhor Earnshaw, ele acabou viajando para Liverpool, ficou uns 3 dias lá, questão de trabalho, tá, essas coisas. Ele tem 2 filhos, que é Catherine e Hindley, e quando ele volta de viagem, as crianças correm lá, né, para papai, e ele vem com um fardo assim nos braços e conta o seguinte: ainda por cima, quase morrendo de medo, disse ele, abrindo o casaco que trazia embalado como um fardo nos braços. Veja, mulher, nunca fui tão castigado por algo em toda a minha vida, mas você deve considerá-lo um presente de Deus, mesmo sendo tão escuro que mais parece ter vindo do diabo. Então aqui a gente está conhecendo Radcliffe, por mais que a gente não sabe muito o que fez ele sofrer, mas uma coisa a gente consegue ver aqui, que independente de quem ele é, a cor dele já o leva a fazer uma analogia ou uma ligação de onde ele veio. Então, assim, ele é tão escuro que parece ter vindo do diabo. E se isso não é preconceito, um racismo, eu sinceramente não sei como definir esse tipo de situação. É tenso, é complicado, mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso, olhando alguém e definindo aquela pessoa, a sua origem, simplesmente pela cor dela. E hoje, muitas vezes, também a gente define as pessoas e já faz todo um juízo de valor, até pelo gênero. Então, assim, até que ponto isso é vantajoso? Para mim, eu não vejo vantagem nenhuma nesse tipo de coisa, e é importante a gente parar, refletir um pouco para não agir dessa maneira. Então, com a chegada ali de Radcliffe, aquele lar, aquela família, vão ter 3 crianças. Catherine, Hindley é o mais velho, Catherine é a mais nova, e Radcliffe tem mais ou menos a idade de Catherine. Então ele seria meio que o do meio ali, se a gente for olhar por ordem de nascimento. Só que com a chegada dele, muda também bastante a estrutura familiar. E para mim, não tem como falar
de estrutura familiar, principalmente pensando em filhos, sem pensar e lembrar de Kevin Lehman. Esse é um dos livros que ele escreveu sobre essa temática, mais velho do meio caçula, e aqui ele aborda como que o desenvolvimento na ordem de nascimento ele influencia bastante cada pessoa, e tem uma parte aqui que mostra também sobre a união de famílias. Então, muitas vezes, a chegada de uma outra pessoa, por conta da idade, pode fazer com que mude algumas dinâmicas que já existiam e a gente consegue perceber um pouco sobre isso nessa chegada. Então, num lar onde só tinha um menino e uma menina, agora chega um outro menino, mais ou menos da mesma idade, e aí toda aquela atenção para um único menino vem meio que tendo que ser dividido, e aquela menina acaba também tendo um apoio. Então, assim, a estrutura meio que mudou. E a gente consegue, de uma certa forma, ver um pouco mais à frente como que isso acaba impactando. Então, vale muito a pena ler. Kevin Lehman é um psicólogo, assim, e trata e trabalha muito sobre esse tema, e para mim faz bastante sentido entender um pouco mais sobre essas coisas. Com esse conhecimento, eu comecei a perceber um pouco mais das nuances. Então existe muita briga e rixa entre Radcliffe e Hindley, são duas pessoas que não se bicam, e tem várias situações onde isso fica escancarado. E Catherine, ela acaba tendo um aliado. Não sei se ela já era assim, ou se junto com Radcliffe eles acabaram virando assim dois eu estou tentando usar uma palavra bem boa, mas só veio na minha cabeça dois diabinhos da Tasmânia. Mas talvez seja porque, como falou diabo ali agora há pouco, a minha mente está só pensando nessa situação. Mas eram duas crianças assim, muito traquinas, até dizer chega, só para ter uma noção. A senhorita Cat e ele já eram bons amigos, mas Hindley o odiava. Para ser honesta, eu também. Nós o atormentávamos vergonhosamente, pois eu ainda não tinha entendimento bastante para perceber a maldade que cometia. E a patroa nunca o defendia ou interferia em favor dele quando o via injustiçado. Radcliffe parecia uma criança taciturna e paciente, endurecida talvez pelos maus tratos. Tolerava as bofetadas de Hindley sem pestanejar ou derramar uma lágrima. E meus beliscões só o faziam respirar fundo e abrir os olhos, como se estivesse se machucando por acaso e ninguém fosse culpado. E aí eu até fiz uma anotação. Assim nasce um abusador. Não faço ideia se ele vai ser isso, mas assim, essas características assim não fazem com que essa pessoa tenha boas recordações no futuro. Outro personagem também que aparece nesses intervalos aqui desses capítulos é um cristão chamado Joseph. E assim, é legal a gente ver papéis de cristãos, mas não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto como que muitas vezes a pessoa, o ser cristão, que deveria ser aquele que promulga o amor, que de uma certa forma faz a diferença, é aquela pessoa que talvez traga mais transtorno, mais chateação. E assim, eu não acho que isso é falando mal de todos os cristãos, mas é porque isso é meio que uma realidade. Não sei como que vocês lidam com essas questões, mas eu conheço muito cristãos que são pessoas assim que parece que não vivem o evangelho, parece que elas vivem o farisaísmo, que é pegar aquelas leis, aquelas regras e tal, e sair ali, fiscalizando a vida de cada um. E aqui na página 64 diz o seguinte: Joseph era e provavelmente ainda é o mais aborrecido e presunçoso fariseu que já pôs as mãos numa Bíblia, a fim de catar promessas para si mesmo e atirar maldições aos seus semelhantes. Você conhece algum Joseph? Uma outra coisa que acontece muito, mas eu acho que isso aqui tem mais a ver com a época que foi escrito, é que infelizmente as pessoas morrem muito cedo. Então ali os pais de Cat e Hindley, ela acabou morrendo, né? A mãe faleceu muito nova, eram crianças ainda e tal, então elas ficaram ali sob o cuidado do pai, para vocês terem uma noção de como que a relação dessa família não é assim, nossa, que coisa linda. O pai dizendo para a filha: não, Cat, disse o velho, não posso gostar de você. É ainda pior do que o seu irmão. Vá fazer suas orações e pedir perdão a Deus. Sua mãe e eu
vamos lamentar o fato de você ter nascido. Dá para acreditar em algo nesse sentido? Então, assim, era uma relação muito complicada. E aí, beleza, eles continuam aqui um pouco mais. Cat ouve essas coisas, muda um pouquinho ali da atitude, e aí ela acaba ficando mais tranquila e o pai dela fala o seguinte: por que você não pode ser uma boa menina sempre, Cat? Ela virou o rosto para ele, rindo, e respondeu: porque não pode ser sempre um bom homem, pai. E aí a gente vê que tal pai e tal filha. Quem era certo ou errado? Não faço ideia, porque quem está contando pra gente aqui é uma empregada da família. Mas, pelos relatos, a gente vê que existe sim um certo transtorno familiar. E parece que assim, a ira e o caos faz muito presente na vida dessas pessoas. Outros personagens que aparecem também é a família Linton. Então tem o pai e a mãe e outros 2 filhos, que é Edgar e Isabela. Vira e mexe eles vão fazer visita, mas não é assim, nossa, que lugar legal de ir ou tal, porque a família tem um pouquinho de preconceito e eu vou ler aqui o que a dona da casa dizia. Que negligência terrível o do irmão dela, exclamou o Sr. Linton. E voltando-se para Catherine, parece, pelo que Childers disse, Childers era o pároco, que ele permite que a menina cresça no mais absoluto paganismo. Mas quem é esse garoto? Onde foi que arranjou esse companheiro? Suponho se tratar daquela estranha aquisição que meu finado vizinho fez em sua viagem a Liverpool. Um mestiço qualquer, um americano ou um espanhol rejeitado. E aí eu acho graça aqui pelo seguinte: muitas vezes a gente acha que as pessoas, talvez de alguns países, são menos, mas outras de outros países são mais. Quantos aqui a gente não conhece que fala assim, nossa, os norte-americanos, americanos? Mas aqui está ali, um mestiço, um americano ou espanhol, ou seja, rebaixando alguém que está vindo ali dos Estados Unidos, e eles lá na Inglaterra. E isso me faz lembrar um pouco de uma entidade que existe, que são os outros, porque muitas vezes a gente acha que os outros é isso, os outros é aquilo, ou então os outros são estrangeiros, e a gente esquece que nós também podemos ser esses outros quando vamos a outro lugar. Então, assim, do mesmo jeito que você trata alguém, da mesma forma que você tenha talvez um preconceito, alguma outra coisa, assim, diminuir, diferenciar, pode ser que isso também venha para você na mesma intensidade. Então, sempre que eu vejo ou ouço esse tipo de relação, então seja alguém falando de algum outro grupo, ou alguém tentando diminuir, qualquer que seja a motivação para aquilo, vem para mim na minha cabeça um livro que é Viver Não Dói, no qual a autora Leila Ferreira, ela fala sobre a entidade que é os outros. E aqui ela fala que muitas vezes a gente deixa de fazer algo por conta dos outros, só que a gente esquece que para os outros, nós somos os outros deles. Então, para o pessoal lá que estava falando mal do estrangeiro, do americano ou do espanhol, provavelmente na Espanha ou nos Estados Unidos vai ter gente falando das outras pessoas, dos outros países e tal, e a gente fica nesse ciclo sem fim. Agora, quando a gente reconhece, eu conheço um estrangeiro e eu posso ser estrangeiro em outro lugar, como que eu gostaria de ser tratado? Isso muda totalmente a forma como nós relacionamos com as outras pessoas. Então tem aquele pensamento, aquela frase popular, aquele ensinamento de Jesus que é: faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Isso é muito válido. Então, assim, antes de diminuir, de minimizar, de ter qualquer pré-julgamento sobre qualquer outro grupo de pessoas no qual você acha que você não faz parte, lembre-se que você faz parte de um grupo no qual as pessoas de outro grupo podem te julgar e te tratar da mesma forma que você faz isso com as outras pessoas. Então é importante a gente quebrar um pouco desse ciclo do preconceito, quebrar esse ciclo dos pensamentos contra o próximo, para que, de uma certa forma, isso perca um pouco a força e, quem sabe, a gente não consiga viver numa sociedade um pouco mais acolhedora. Falando sobre preconceito, muitas vezes a gente talvez acha que a gente não é, mas nas pequenas coisas, nas coisinhas minuciosas, a gente
consegue perceber isso. Olha só o diálogo entre Lockwood e senhora Nellie. Perdão, respondi. A senhora, minha cara amiga, é uma ótima prova contra essa afirmação, à exceção de uns poucos provincianos sem maior importância. A senhora não tem qualquer marca do modo de agir que me habituei a considerar peculiar à sua classe. Tenho certeza que a senhora passou muito mais tempo pensando do que a maior parte dos criados. Sentiu-se compelida a cultivar suas faculdades de reflexão por não ter ocasiões de desperdiçar a vidas com ninharias. Então, assim, ele julgava, tipo assim, tinha já um preconceito, uma ideia de como eram os criados. A partir do momento que ela demonstrou ser diferente disso, ele já culpou os outros. Então, assim, se os outros não fazem o que você fez no sentido de chegar aonde chegou, é porque eles estão ocupados com outras coisas, fazendo outras coisas. Isso lembra muito aqueles ensinamentos de pessoas, sim, que dizem o seguinte: se eu conseguir, você consegue. Se você não conseguiu, é talvez porque você não está se esforçando direito. Então ele achar que ela não era nada. A partir do momento que ele vê ela conversando, falando todas essas coisas, logo ele não elogia ela no sentido assim de nossa, que legal e tal, e sim culpando os outros. Os outros só não chegaram no seu nível porque eles estavam preocupados ou desperdiçando a vida com ninharias. E aí fica aquele questionamento: até quando nós vamos ficar presos nesse pensamento meritocrático que diz que se você se esforçar muito, se você não desperdiçar aqui ou ali, você vai conseguir alcançar algo? Provavelmente, se nós mantivermos sempre esse pensamento, continuaremos nessa estrutura preconceituosa de achar que quem não alcançou isso ou aquilo, ou não está nos padrões que muitas vezes a gente julga, é porque ela não se esforçou ou porque ela desperdiçou a vida. E isso é muito ruim quando a gente pensa em sociedade. Uma coisa que eu achei bem curiosa e engraçada enquanto eu li aqui é que em diversos momentos parece que assim, se a comunidade Red Pill estivesse lendo, eles iam começar a listar, ó, red flag, red flag, red flag, porque é muito fácil a gente olhar para trás e falar assim, ó, isso está errado. Só que hoje a gente não consegue imaginar o futuro. E outra coisa, não é porque determinadas coisas aconteceram no passado que elas são obrigatoriamente de acontecer no futuro. Ou então, não quer dizer que porque alguém passou por aquele caminho, todo mundo que vai passar por aquele caminho vai chegar no mesmo resultado. Existe uma coisa muito importante que é a possibilidade de nós conseguirmos mudar padrões, mudar comportamentos. E um livro que eu gostei muito sobre isso, que é esse aqui, ó, Reinvente Sua Vida. Então, assim, nós já passamos por algumas coisas no passado, e aí a gente tem dois caminhos. Ou a gente continua reproduzindo isso, ou então a gente muda, principalmente aquelas coisas que nós achamos que podem ser ruins ou prejudiciais para nós mesmos. Então, quando a gente fica preso a essa ideia de que, então a mulher era assim, ou o cara era assim e tal, no futuro vai ser desse jeito, a gente quebra essa possibilidade de melhora, quebra essa possibilidade de ser ou fazer algo diferente. Então, se você acha que você não consegue, saiba que você consegue sim reinventar a sua vida. Eu estou passando num processo terapêutico agora, assim, que eu estou sentindo algumas coisas serem mudadas e isso está me deixando bem contente, e da mesma forma que eu consegui, acredito muito que outras pessoas também conseguirão. Talvez não vai ser pelo mesmo caminho que eu passei, mas existirá essa possibilidade dessa transformação caso a pessoa queira. E aí o querer vem muito mais da gente do que do outro. Já chegando perto do fim aqui dessa recapitulação, durante aqui a leitura, não existe assim um arco de melhora. Parece que as coisas vão só ladeira abaixo. E cada vez mais que a gente conhece um pouco mais cada personagem, isso fica cada vez mais claro. Então, aqui na página 98, eu tenho que fazer um resumo aqui, que a página toda está marcada, mas só para ter uma noção de como que estava a família. Então, nesse momento aqui, os pais de Catherine e Hindley já faleceram. Hindley tinha ido para a faculdade, já voltou, então eles estão ali no início da sua juventude, são como que era aquele lar. Os criados não suportaram a conduta tirânica e malévola
por muito tempo. Joseph e eu fomos os únicos a ficar. Eu não tinha coragem de abandonar a criança. E além disso, como sabe, tinha sido criada com Hindley. Perdoava seu comportamento mais do que um estranho seria capaz. E Joseph é aquele cristão lá que lê a Bíblia. Joseph ficou para mandar nos trabalhadores, já que era sua vocação estar onde quer que houvesse bastante ruindade a censurar. Os maus hábitos e as más companhias do patrão eram um exemplo e tanto para Catherine e Heathcliff. E na verdade parecia que o garoto estava mesmo possuído por algo diabólico naquele período. Ele se comprazia em ver Hindley degradando-se irremediavelmente a seu mau gênio e a ferocidade eram cada dia mais notáveis. Não tenho nem como tentar lhe descrever a casa infernal em que vivíamos. Pároco deixou de nos visitar e, por fim, ninguém decente se aproximava de nós. E aí, em meio a todos esses caos, nos capítulos 9 e 10, ainda existe um certo romance, uma certa aproximação amorosa e uns relatos assim que falam assim, aonde que está o amor aqui? Eu, pelo menos, não consegui ver, mas assim, existe talvez ali um amor. E aí eu não vou ler muita coisa assim, porque eu acho interessante ver a construção dessas relações. É uma coisa assim um pouco estranha no sentido de não compreender, mas eu acho que é interessante partindo do pressuposto que isso tudo tem um arco dentro desse livro. Para mim, a tomada de decisão para o casamento da personagem aqui no capítulo 9 é das coisas mais sem sentido para mim, assim. Eu até faço uma anotação aqui falando que a pessoa usa do amor por um, dá golpe no outro e usa saúde como um mecanismo para lidar com seus desafios. Não sei como é que o Heathcliff vai continuar a partir do capítulo 10, mas uma coisa que é bem clara nele, que todo mundo fala, é que ele é uma pessoa muito quieta, uma pessoa muito calada, uma pessoa que se fechou muito dentro de si mesma. Quais que são as suas motivações? Não sabemos. Não sabemos muito bem o que aconteceu com ele antes do pai de Catherine adotá-lo e buscá-lo lá. A gente também não sabe totalmente como que eram as suas emoções ao ser maltratado, ao ser discriminado, ao ser agredido pelas pessoas que estavam em sua volta. Mas todo mundo fala o quanto ele era sozinho. E aí, nessa parte eu meio que pensei, não nele especificamente, mas em mim também, no sentido de como que lidar com a solidão, às vezes ela é difícil, porque parece que, por mais que a gente queira ficar sozinho, no fundo a gente quer ter uma relação com alguém ou com alguma coisa. O fato de estar sozinho, muitas vezes parece mais ser um mecanismo de segurança do que ser uma vontade própria que traga a felicidade ou tal. Eu acho que muitas vezes a gente fala que traz a felicidade é porque estar com outras pessoas, isso causa muito sofrimento. Então, sozinho acaba que esse sofrimento é bem menor. Mas, como é importante as relações, é importante a gente pensar nas relações. Acredito que se Heathcliff, ou até as outras pessoas do livro, tivessem lido esse livro aqui, Poder Curativo das Relações Humanas, muito caos presente aqui estaria sido minimizado ou até mesmo cortado. Nesse livro aqui, o autor vive um médico lá nos Estados Unidos e fala sobre essa questão de como que a solidão ela pode trazer muitos malefícios tanto para a nossa saúde física como psicológica, e como que as relações humanas elas também podem ser uma coisa curativa para resolver vários problemas de saúde física, mental. Então, assim, as relações elas são muito importantes, porém, é importante que a gente consiga entender e fazer boas relações, porque também não adianta nada se relacionar com alguém de uma forma tóxica, relacionar com alguém que traga toda uma violência física, psicológica ou vulnerabilidades assim que sejam sofridas. Então, é importante nos relacionarmos, mas é importante mais ainda saber com quem que a gente vai se relacionar. Então,
Vamos continuar aqui avançando a leitura desse livro, Morro dos Ventos Uivantes. Se você interessou pelo livro, se você gosta desse tipo de assunto, então já peço aqui para você se inscrever no canal, porque a gente vai continuar falando aqui bastante de livros. Se você gostou dessa edição, vou deixar um link aqui da Amazon para você comprando através desse link, você não paga nada mais por isso e nós recebemos uma comissão da Amazon. Como eu disse no primeiro vídeo, vou tentar cada vez mais me aproximar desses personagens, e de perto é mais difícil odiar os outros, mas eu sei que as pessoas que estão aqui não são flor que se cheire. Tem sim seus problemas, tem sim suas situações complicadas e são pessoas bem difíceis. Caótico! Mas é isso, está sendo uma leitura muito interessante, porque assim, Emily Brontë ela consegue prender a gente, é uma escrita muito intrigante, ela nos ajuda a aprofundar bem no texto. Eu, pelo menos, sinto que é como se eu estivesse ali do lado, vendo as discussões, vendo as brigas e tal, e sentindo toda aquela atmosfera carregada de um ambiente repleto de conflitos. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça então de curtir, que isso ajuda a gente a entender e também para o YouTube compartilhar com as outras pessoas. Compartilhe com seus amigos. Se você já leu ou não, deixa aqui nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo. Abraço e até mais. A senhora Cat, não, a senhorita Cat e eu, não. E aqui na página, eu estou com a minha colinha aqui, e aí aqui na página 34, a gente vai... Ai, cachorro! Por que não pode ser um bom pai para sempre pai? Não. Por que não... Ela... Beleza? Joseph ficou para mandar-nos arrebentar. Joseph ficou para mandar nos arredatários e... Agora continuarei entendendo... Peraí.